Sejam muito bem-vindos. Está no ar a Botafogo TV. Já vou pedir aquele esquema, compartilhar com geral o nosso conteúdo, o nosso vídeo, curtir também aqui esse vídeo, se inscrever aqui na Botafogo TV, claro, ativar o sininho para você saber quando tem conteúdo novo e também quando a gente entra no ar, quando tem transmissão aqui na Botafogo TV e, claro, participar do clube de membros aqui do YouTube da Botafogo TV para você ter emoji personalizado, para você ficar mais pertinho do Glorioso. Ter conteúdo novo, ter aquele nome destacado ali no chat também, aparecer aqui na tela da Botafogo TV. Então tem muitas possibilidades, muitas oportunidades. São 2 planos que você pode escolher, torcedor. Então fique à vontade para ficar mais perto aqui da Botafogo TV. Bom, sem mais enrolação, vamos para o que interessa, para o papo desse vídeo que vocês já viram aqui no título do YouTube. Botafogo, há cerca de 2 meses, está com uma manchinha na camisa e dos jogadores, claro, na camisa de jogo. E muita gente, digo que 99% dos torcedores, de quem acompanha o Glorioso, não percebeu. E essa é uma ação do Glorioso, do Botafogo, com o Instituto Melanoma Brasil, para conscientizar e alertar os brasileiros e todo mundo que acompanha também o futebol sobre o câncer melanoma. Vamos acompanhar um pouquinho sobre essa campanha. Para promover a conscientização e incentivar as pessoas a prestarem mais atenção na pele, imprimimos uma pinta de 4 milímetros nas costas das camisas do Botafogo. Jogo após jogo, a mancha cresceu e mudou, assim como o melanoma real, cada vez maior e mais perigosa. O melanoma também estava presente no nosso Instagram, no Botafogo TV e até na apresentação dos craques. Mas ninguém percebeu. E esse era justamente o ponto. O nosso patrocínio mostrou como é fácil ignorar algo tão pequeno nas costas. Mas mesmo desse tamanho, o melanoma pode ser fatal. A gente criou uma pinta que ninguém notou para fazer todo mundo enxergar a importância de checar a própria pele. Importantíssimo o tema e, claro, essa ação feita pelas redes sociais do Glorioso, aqui pelo nosso Botafogo e aqui na Botafogo TV também, para a gente bater um papo, saber mais sobre e também conhecer o trabalho do Instituto Melanoma Brasil. Estamos aqui com a vice-presidente do Instituto, Carla Fernandes. Seja bem-vinda à Botafogo TV. Nossos meninos também, Cadu e Gabiru, estão aqui, mas claro, vou dar boas-vindas a você primeiro. Tudo certo com você? Seja bem-vinda à Botafogo TV, ao estádio Newton Santos. Queria já te perguntar e saber como foi essa conversa com o Botafogo, como surgiu essa ação, essa campanha tão bacana e, claro, tão importante. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E falando um pouquinho dessa campanha, tudo começou com uma agência que nos procurou, né? E propôs essa ideia fantástica de fazer essa campanha de alerta sobre um câncer de pele, melanoma, que é um câncer extremamente agressivo. E quando a gente viu essa possibilidade de falar com um público tão grande, né, de um time de futebol tão importante, nós na hora quisemos efetivamente, aceitamos efetivamente entrar de cabeça nessa campanha. Que bacana. E agora convido vocês dois também para fazer parte desse bate-papo. Tudo bem, Carla? Primeiramente, parabéns aí por estar junto com o pessoal nessa caminhada importante de saúde e de prevenção. Eu queria que você falasse sobre a importância de trazer esse tipo de tema para o futebol, que é um esporte. É claro que muitas mulheres acompanham também, mas é majoritariamente acompanhado por homens, e os homens têm uma mania muito feia, por sinal, de ter essa restrição a ir ao médico, a brincar até com isso. Ah, não vou ao hospital, não precisa.
e trazer isso para o futebol, acho que também usar essa visibilidade do futebol e alertar os homens que consomem tanto, acho que é um golaço, como a gente fala na gíria do esporte. Sem sombra de dúvida, isso foi um golaço. Veja, é importante esclarecer que o câncer de pele melanoma é um câncer que começa com uma pintinha pequena. Normalmente, nas costas das pessoas, pode vir no corpo inteiro, mas quando ela está nas costas, é mais difícil de ser detectada. E a gente, no Instituto, preza muito por campanha de conscientização, de prevenção, porque é um tipo de câncer que, se descoberto nos estágios iniciais, tem mais de 90% de chance de cura. Então, a gente fazer essa campanha, mostrando essa pintinha que acabou que ninguém viu, tem muita relação com a doença. Essa doença começa normalmente, como eu disse, com uma pinta que ninguém dá importância, ninguém vê, ninguém checa, ninguém vai ao médico. E atingir esse público masculino, que, como você disse, é um público que normalmente não se cuida tanto, e de um time carioca, né, que é uma cidade de praia, que o pessoal gosta muito de ir à praia, de tomar sol. Então, atingir esse público e falar um pouquinho dos perigos dessa campanha, relacionar, né, a pinta que ninguém viu na camisa com a pinta que ninguém vê no próprio corpo, e que pode ser, sim, um câncer, e um câncer bastante agressivo, e que pode ser fatal. Tudo bem, Carla, parabéns pelo trabalho, campanha linda, né? E eu queria falar da campanha um pouquinho também, porque a nossa camisa preta e branca, a torcida repara muito. E foram 2 meses, a gente mostrou ali no vídeo, né? Eu acho que o link ficou muito legal de você ver que quase ninguém, né? A Amanda falou 95% não viu. E queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha, esse link, né? De você pegar e conseguir mostrar mesmo, assim, ilustrar exatamente o que é essa doença e como você não repara. O link foi perfeito, né? Exatamente como aconteceu na camisa, de ninguém notar. Na grande maioria das vezes, as pessoas não notam essa pinta no próprio corpo. E essa pinta pode ser um câncer. Então, assim, o que aconteceu com a torcida, com os telespectadores que viram a camisa, mas não notaram naquela manchinha que tinha nas costas, acontece na vida real, na pele das pessoas. As pessoas desconhecem o melanoma, apesar de ser um câncer extremamente agressivo. Ele é responsável por 75% das mortes relacionadas a câncer de pele. As pessoas desconhecem, elas não sabem que uma pintinha, primeiro que elas não notam, a grande maioria das vezes elas não notam. E quando elas notam, elas não sabem que aquela pintinha pode ser uma doença fatal, séria, que precisa de cuidados, né, que precisa de tratamento. Enfim, eu acho que o link que a gente conseguiu fazer com a pinta na camisa, que ninguém viu, e com a pinta na pele das pessoas, que muitas vezes não é vista, o link foi perfeito. E esse exemplo, Cadu, que ela deu, para mim é exatamente o que aconteceu. Que quem notou, ficou naquela assim, notou, talvez seja um pedaço do gramado. Mas não falou para ninguém. Notou, mas não ligou. Mas não levou. Não deu importância. E a camisa é uma coisa que as pessoas notam, e notam bastante. O que é ser... Por que você não limpou em casa, não sei o quê? O jogador mancharam a camisa do jogo, inacreditável o Botafogo. E quem viu não contou para ninguém e não deu bola. E o contrário acontece de dar bola, né? Isso, eu acho que o link disso aí é perfeito para a importância da doença, para a mensagem da campanha, eu acho sensacional. E importante também, Carla, até queria pegar um trecho, né, do que apareceu no vídeo, que a mim chamou muita atenção, que é o patrocínio que ninguém viu. E a gente está acostumado em épocas de patrocínio e publicidade, de quanto mais você conseguir expor a sua marca, melhor. Só que dessa vez, em se tratando de uma doença que começa muito pequena e ninguém vê, né? Então, assim, normalmente o pessoal quer um patrocínio com muita visibilidade, mas dentro desse tema, a pequena visibilidade é muito, né? Exato. Eu acho que essa campanha está dando para a gente a chance de mostrar para um número muito grande de pessoas, para um público, né, que na maioria é masculino, que já é um público que deixa o autocuidado meio de lado. A gente está dando a chance desse público conhecer essa doença, desse público fazer o autoexame da própria pele e começar a verificar as pintas. Você tem alguma pinta que está crescendo de uma forma esquisita, está com bordas irregulares, que de repente deu uma sangradinha, às vezes a pessoa não dá bola.
isso é importante, isso merece atenção médica. Então, assim, se a gente conseguir chegar nesse público grande que vocês têm aqui do Botafogo, com essa prevenção, com esse alerta, é fantástico. Já dá para dizer, Amanda e Gabiru, e pessoal de casa, uma pessoa já está atingida nisso aí, sou eu. Eu já vou começar a observar de Acho uma que forma... todo mundo pensou na hora que ela falou. Assim, né? o bacana é que toque seja objetiva e seja imediata a ação. E que muita gente de casa também repare que mexa contigo como mexeu comigo, assim, de dar um estalo, muita coisa eu não sabia, não reparava, não me atentava. É só uma pinta, né? Quando E a gente ter olha. trazido o Botafogo na jogada talvez vá ser o gatilho para muita gente. Com certeza, e atinge, né, muito mais gente, às vezes aquelas pessoas que nem reparam em si, que nem veem em si, como a gente já até comentou aqui fora do ar, que às vezes o homem também não tem tanto costume, como vocês falaram, né, eu não tenho tanto costume de Não me doeu, olhar, não coçou e não ardeu. tá tudo certo, né, Ele a mulher segue. tem aquele costume, né, de se olhar sempre, tomar mais cuidado ali com a aparência. Que estranho, apareceu isso, o homem não. Às vezes está ali há mó tempão e não repara. Então, essa é a importância da campanha e também da rapidez, né, do diagnóstico para já iniciar o tratamento. E aí eu queria saber desse trabalho do Instituto de Conscientização. São quantos anos que vocês estão ajudando os pacientes? Conta um pouquinho para a gente sobre o Instituto, por favor. O Instituto completou agora... Vou pedir só para você puxar um pouquinho o microfone. Vamos lá. O Instituto completou 10 anos, né? Nós atendemos, a sede do Instituto é em Foz do Iguaçu. Eu fico particularmente em São Paulo, capital, mas nós atendemos pacientes no Brasil inteiro. E nós temos, assim, alguns pontos muito importantes. Um sobre prevenção, porque o diagnóstico precoce, como eu disse, ele aumenta as chances de cura e muito. Outro braço do Instituto é falar sobre tratamento, então a gente quer empoderar o paciente, então a gente fala muito de tratamentos novos, como funciona, enfim, nós temos um comitê científico formado por médicos que nos auxiliam nessa ajuda ao paciente, nesse apoio ao paciente, e nós temos também uma assistência jurídica para o paciente que nós oferecemos, caso o paciente tenha algum problema para acesso ao tratamento, né? Às vezes, a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade, e por ser um câncer agressivo, ele precisa de um tratamento rápido. Então, a gente tem todo esse trabalho. A gente é bastante forte em redes sociais, a gente tem sempre muitas campanhas divulgadas o ano inteiro, encontros de pacientes, enfim. A gente fala que no Instituto nós somos uma família. Cadu, a última pergunta aí. A última, para fechar, eu acho que vai fechar e fecha bem, né? Porque a gente sempre pensa, né, Amanda, em alguém que faz alguma coisa e tem propriedade naquilo que faz e que fala. E acho que a Carla tem propriedade em falar da teoria e da prática da doença, que você é uma sobrevivente. Queria que você trouxesse também esse relato de como foi contigo, como você percebeu, em quanto tempo você começou o tratamento e como é que funcionou tudo isso. De falar, né, talvez até ter sido vítima, tenha te colocado ainda mais à frente desse projeto, né? Veja, eu sou uma sobrevivente de um estágio 4 da doença. Eu, como a grande maioria das pessoas, não tinha a menor ideia de que uma pinta poderia ser um câncer tão agressivo. Esse câncer me levou a inúmeras cirurgias, me levou a 2 anos de tratamento com imunoterapia. É realmente um câncer sério, não é brincadeira. E ter enfrentado esta doença me fez ajudar outros pacientes a enfrentá-la da mesma maneira que eu, né? Me fez, eu falo que tudo na vida tem um propósito, e o propósito de ter um diagnóstico de uma doença tão séria vai além de se tratar e se curar. Para mim, esse diagnóstico foi além, tem que ir além, né? Então, ajudar outras pessoas a enfrentar essa doença, divulgar essa doença para que outras pessoas consigam fazer o diagnóstico precocemente e não tenham que passar pelo que eu passei, né? De um tratamento longo de 2 anos, muitas cirurgias. Então, acho que esse hoje virou realmente o meu propósito. Ajudar esses pacientes, ajudar a divulgar informações sobre essa doença, para que as pessoas tenham oportunidade de sobreviver a ela, de diagnosticá-la precocemente
e no final das contas dá tudo certo. É isso. É importantíssimo, então, essa parceria, né? Se é que a gente pode falar assim, entre o Instituto Melanoma e o nosso Botafogo, para conscientizar mais e mais as pessoas e chegar, talvez, em certas bolhas que talvez, às vezes, a conta do Instituto não chegue, conscientizar a galera do futebol também. Então, realmente muito bacana. Parabéns pelo trabalho, pela campanha. E muito obrigada por falar um pouquinho aqui com a gente, conscientizar a nossa torcida e todos nós aqui também, né, que estamos na Botafogo TV. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, Carla. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de divulgar isso aqui no Rio de Janeiro para a gente, com uma torcida tão legal, tão grande. Olha, não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, parabéns mais uma vez, meninos. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo, se cuidem também. E você aí de casa também se cuida. Tem que olhar, tem que ir ao médico. Gente, não deixa para depois. Sempre bom a gente se cuidar rapidinho, porque se for uma coisa mais séria, descobre mais cedo e começa a tratar mais cedo. Muito importante também. Torcedor, quero, claro, agradecer a sua participação e a sua audiência aqui nesse conteúdo. Um beijo. Tchau, tchau. Para promover a conscientização e incentivar as pessoas a prestarem mais atenção na pele, imprimimos uma pinta de 4 milímetros nas costas das camisas do Botafogo. Jogo após jogo, a mancha cresceu e mudou, assim como o melanoma real, cada vez maior e mais perigosa. O melanoma também estava presente no nosso Instagram, no Botafogo TV e até na apresentação dos craques. Mas ninguém percebeu. E esse era justamente o ponto. O nosso patrocínio mostrou como é fácil ignorar algo tão pequeno nas costas. Mas mesmo desse tamanho, o melanoma pode ser fatal. A gente criou uma pinta que ninguém notou para fazer todo mundo enxergar a importância de checar a própria pele.